aí, galera! Eu sou a Alê, educadora do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre a população LGBT+, e as políticas de saúde voltadas para ela. Estar no Carol é gostoso, estar no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina! Você já ouviu falar sobre a sigla LGBTQIA+? Para começar, vamos falar do porquê essa sigla existe. A nossa sociedade foi criada sob um conceito hétero e cisnormativo, ou seja, na ideia de que todas as pessoas devem ser heterossexuais e cisgêneras. E você deve estar se perguntando que raios é isso? Então vamos lá. Heterossexual é uma pessoa que sente atração pelo gênero oposto. Então, no caso, homens que sentem atração por mulheres e vice-versa. E cisgênera é uma pessoa que se identifica com o gênero que foi designado ao nascer. Por exemplo, uma criança que quando nasceu disseram que era menina, e essa criança realmente se vê e entende como menina. Mas existem pessoas que fogem a essas normas, e aí que surgem essas siglas. O L serve para definir mulheres que sentem atração por mulheres, o G para definir homens que sentem atração por homens, o B para definir pessoas que sentem atração por pessoas de todos os gêneros, o T para definir pessoas que se identificam com o gênero oposto ao que disseram que elas eram quando nasceram, o Q para definir quem não se identifica em nenhum ou se identifica em muitos gêneros, o I para definir pessoas que, quando nasceram, não era possível identificar nelas genitálias ou aparelho reprodutor que dizem respeito ao binário de gênero, no caso homem e mulher. O A para definir quem não sente atração sexual, e o mais está ali para representar outras pessoas que também têm o que chamamos de sexualidade e ou gênero dissidente, ou seja, que não estão dentro da norma cis e hétero, e que não estão representadas por essas primeiras letras, assim formando a sigla LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, queer, intersexuais, pansexuais, assexuais, entre outras. Olá, queridas e queridos, amados e amadas. Aqui quem fala é a Marina. Eu sou professora de História do Brasil do Carol Ângela e eu vou aprofundar um pouquinho a discussão que a Lê trouxe aqui. É muito importante a gente entender que dentro dessa sigla super diversa existe uma divisão entre as que se referem à sexualidade e as que se referem a gênero. LGBTQIA se referem à sexualidade, ou seja, por quem uma pessoa sente atração. Já TQIs falam sobre o gênero, ou seja, a forma como você se identifica e se você cumpre ou não o papel de gênero que foi designado pela genital com a qual você nasceu. Muito diferente do que se imagina, a gente encontra várias evidências históricas que comprovam que as sexualidades e gêneros dissidentes não são uma coisa nova. Isso porque a gente encontra dentro da Bíblia relatos de pessoas que se relacionavam com o mesmo gênero. Na Grécia Antiga existia a pederastia, no Japão o shudo, e dentro do terreno do gênero encontramos o Xumaré, que é um orixá que assume ambos os gêneros. Ele passa 6 meses na forma de homem e 6 meses na forma de mulher. Isso quer dizer que, na verdade, a novidade está nos nomes dados a cada sexualidade e gênero e a organização, a união de todas essas pessoas de gêneros e sexualidades dissidentes em um único movimento. O que elas compartilham, portanto, é a luta pela conquista de direitos. Até pouco tempo atrás, continuavam sendo negados. Por exemplo, a transgeneridade, em 2018, ainda era vista como uma doença. Até a década de 70 do século passado, a palavra bissexual era um termo médico altamente preconceituoso. E, bom, até hoje em nossa fala, podemos encontrar palavras como homossexualismo.
em que o sufixo ismo designa uma doença. De alguma forma, reconheceu-se, portanto, dentro do movimento LGBTQIA+, que essas pessoas todas compartilham as mesmas razões pelas quais são oprimidas e excluídas da sociedade. Mas quem vai falar melhor sobre as opressões na sociedade é o Luiz, professor da Frente de Humanas. Fala aí, Luiz! É isso mesmo, Marina. E eu gostaria de começar falando de um dos marcos que até hoje é lembrado como um símbolo de resistência na luta contra a LGBTfobia. Embora já tivesse ocorrido casos de revoltas envolvendo pessoas LGBTQIA+, 1969 foi um ano que viria a revolucionar como a comunidade enfrentaria o preconceito e tornaria o conceito de orgulho um fenômeno de empoderamento. Na madrugada de 29 de junho de 1969, no bar Stonewall, em Nova York, houve a revolta que daria início ao que hoje chamamos de Dia do Orgulho LGBTQIA+. Cansados de serem tratados com hostilidade em outros bares em sua volta e na sociedade como um todo, gays, bissexuais, lésbicas, transexuais, travestis e drag queens encontravam sossego e poderiam ter liberdade de serem quem são naquele espaço com os amigos. Em uma das entrevistas ao The New York Times, Mark Siegel, que frequentava o estabelecimento, diz que mesmo o bar não sendo um paraíso, quando as pessoas entravam no Stonewall, elas podiam andar de mãos dadas, se beijar e, o mais importante, era possível dançar. Seus frequentadores, em sua maioria, eram jovens gays da periferia ou que foram expulsos de suas casas, o que mostra o quão marginalizados essas pessoas eram. E mesmo recebendo propina do proprietário do bar, que era mafioso italiano, os policiais invadiram o estabelecimento nessa noite. Frequentemente havia opressão policial, por isso as propinas. As acusações que justificavam a invasão? Violação do estatuto de vestuário e por venda de bebidas ilegais. Por lei, as pessoas eram obrigadas a vestir pelo menos 3 peças de roupas consideradas, entre aspas, adequadas ao seu sexo. Muitos estados do país já tinham derrubado a lei que proibia relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas em Nova York ainda estava em vigor. Assim que invadida, os frequentadores se rebelaram. Não se sabe ao certo quem deu o primeiro soco, mas a confusão foi crescendo, os policiais agrediram várias pessoas presentes no local e 13 delas foram detidas. Outra citação do New York Times de Mark Boyce diz: a dor, a raiva, a frustração, a humilhação, a constante insistência, a constante agitação que causaram em nossas vidas. Agora era hora de se livrar disso tudo. A revolta não foi um caso isolado. Esse episódio tomou proporções que até hoje ecoam no mundo e dá sentido às paradas LGBTQIA+, que acontecem em várias cidades pelo mundo. Eu sou a Fernanda, sou professora de Sociologia na Unidade Ângela do Carol. E voltando um pouco no tempo, no Brasil colonial, com forte influência da religião católica, a legislação portuguesa tinha como penalidades, caso a acusação fosse sodomia, entendida na época como a prática do sexo anal, a morte na fogueira, degredo, que era o banimento, infâmia dos descendentes publicamente e outras penas severas. O Código Penal de 1830, no Brasil Imperial, tornou nulas essas penalidades. Mesmo assim, a polícia agia de má índole. A repressão aos homossexuais continuou, inclusive com prisões por homens serem mais afeminados ou mulheres terem comportamentos considerados masculinos. Pulando para a ditadura militar, no ano de 1964, estava claro que a perseguição era mais intensa aos opositores políticos. Mas não bastando, também havia repressão dura às pessoas ditas na época como desviantes, pessoas que iam contra a moral civil, ou seja, houve perseguições, detenções arbitrárias, expurgos de cargos públicos políticos, censura e vai saber mais o quê, pois muita coisa feita na ditadura a pessoas homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, prostitutas, consideradas perversas ou anormais, foi abafada. No Código Penal Militar de 1974, pederastia, que na época passou a ser considerado pedofilia, era o crime por qual muitos eram presos, mesmo não tendo relação com menores, apenas pelo fato de ser LGBT. Especificamente em São Paulo, entre 1975 a 1982, na administração de Paulo Egídio Martins e Paulo Maluf, as abordagens eram mais violentas e destinadas à prisão de pessoas cuja acusação era vadiagem. Ou seja,
Muitos membros da comunidade LGBTQIA+, eram presos nessa época e até torturados pelos militares. Justificados por abaixos-assinados de comerciantes e trabalhadores da região, estima-se que durante os fins de semana eram detidas arbitrariamente de 300 a 500 pessoas por noite em São Paulo. Com influência das revoltas que percorriam o mundo todo, inclusive a revolta de Stonewall, ativistas brasileiros da comunidade também foram às ruas contra a repressão do Estado. Nos anos 70, 80 e 90, eclode a epidemia de HIV/AIDS na Europa, Estados Unidos e no mundo, incluindo o Brasil, batizada como Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, uma doença que atinge o sistema imunológico do indivíduo, possibilitando o agravamento de outras doenças, pois o número de anticorpos diminui drasticamente devido ao HIV. Esse fato agravou mais o preconceito com a comunidade LGBTQIA+, pois 70% das vítimas no início da pandemia eram homossexuais. Isso fez com que esse fenômeno fosse chamado de peste gay ou câncer gay. Houve perseguições como em Sydney, na Austrália, em 1984 aos homossexuais por medo deles transmitirem o HIV. Várias propagandas fazendo alusão, notícias e reportagens culpabilizando a comunidade LGBTQIA+, famosos como Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury em capas de revistas, telejornais, rádios e mídias em geral fazendo sensacionalismo e muitos morrendo neste estado de medo que se instaurou nesse tempo. E o governo não tomava atitude perante esse cenário. O descaso com a aprovação dos medicamentos por conta do Ministério da Saúde, adiando o quanto possível o acesso. Por meio de ONGs, houve pauta dos movimentos LGBTQIA+, da época nas políticas públicas, que contribuíram na luta política de combate às ISTs e AIDS nos anos 90. Mas agora, a Marina vai falar um pouco mais da luta da comunidade na área da saúde nos últimos anos. Como nós já falamos aqui anteriormente, as conquistas da população LGBT são bem recentes e na área da saúde isso não é diferente. Para vocês terem uma ideia, só em 1990, ou seja, há 30 anos atrás, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Isso só evidencia como a população é historicamente marginalizada e necessita de políticas públicas direcionadas a ela, que compreendam suas necessidades e garantam os seus direitos básicos. Entre as políticas públicas, nós podemos citar o programa Brasil Sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e Discriminação contra GLBT. Ele foi lançado em 2004 e tinha como intuito assegurar que nos próximos anos programas e políticas públicas voltadas a essa população fossem pensados. Em 2006, foi conquistada uma representação LGBT no Conselho Nacional de Saúde, o que ampliou o processo de participação nas ações e políticas do SUS. E a partir disso, foram estabelecidas algumas recomendações, como a implementação do protocolo de atenção contra a violência, considerando a identidade de gênero e a orientação sexual, e também o aprimoramento do processo transexualizador, ou seja, da transição de gênero. A consolidação dessas recomendações, entretanto, só aconteceu em 2011, com a instituição da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que tinha por objetivo promover a saúde integral da população LGBT, contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equitativo. Outra conquista muito importante foi o processo transexualizador realizado pelo SUS, que foi instituído em 2008 e ampliado em 2013. Ele garante o atendimento integral de saúde a pessoas trans, incluindo acolhimento e acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o uso do nome social, passando pelo acesso à hormonioterapia, até a cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social. Apesar de todas as conquistas e os avanços, a população LGBTQIA+, ainda enfrenta no Brasil um cenário muito hostil. Nosso país ocupa o primeiro lugar disparado entre os países que mais matam pessoas transgêneras, segundo os dados publicados em 2016 pela ONG Transgender Europe. A pesquisa mostra que entre 2008 e 2016,
868 travestis e pessoas transgêneras foram mortas por transfobia no Brasil, enquanto o segundo colocado, o México, teria 256 mortes. Atualmente, em 2020, ainda enfrentamos enormes desafios. Embora o STF, Superior Tribunal Federal, tenha considerado inconstitucional a proibição de doação de sangue por homens gays, o Ministério da Saúde e a Anvisa não acataram a decisão e mantiveram a restrição. Por esses exemplos, conseguimos ver a importância da luta da população LGBT, que sempre foi oprimida e estigmatizada, uma luta por existir e ter sua dignidade respeitada. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender melhor as questões que envolvem a população LGBTQIA+ no Brasil? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembrem-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima!